Olá, em Mateus capítulo 4, no terceiro segmento da tentação de Jesus, o diabo levou Jesus a um monte alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso lhe darei se prostrado você me adorar. Então Jesus lhe ordenou: vá embora, Satanás, porque está escrito: adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Com isso, o diabo o deixou Jesus, e eis que vieram anjos e o serviram. Temos 3 estágios na tentação de Jesus: no deserto, no pináculo e no monte. No deserto, a tentação de conseguir provisão, conseguir o pão sem Deus, sem a aprovação de Deus. No pináculo, a tentação de alcançar o prestígio das pessoas sem Deus. E ainda colocar Deus à prova, como se Deus ainda precisasse fazer alguma coisa para provar que nos ama e que de fato se importa conosco. Agora nós encontramos Jesus no monte, a tentação de obter o poder sem Deus. Tudo isso te darei, disse Satanás a Jesus, se prostrado me adorares. Jesus não sucumbiu a essa tentação e disse: vá embora, Satanás, porque está escrito: adore o Senhor seu Deus e somente a Ele preste culto. E preste culto somente a Ele. Somente a Deus devemos prestar culto, somente a Deus devemos cultuar, devemos oferecer o nosso louvor, oferecer a nossa adoração, a ninguém mais. Quantas e quantas pessoas têm se curvado diante dos ídolos, diante das tentações que o mundo oferece em troca de um poder humano, em troca de um poder político, em troca de poderes que o mundo possa nos oferecer neste mundo. Nós precisamos clamar a Deus e pedir a Deus que nos ajude a manter o nosso coração alinhado com Deus, adorando somente a Ele. Não devemos adorar a nós mesmos nem a outra pessoa que não seja o único Deus vivo e verdadeiro. É interessante perceber que Jesus enfrentou as tentações com o auxílio do Espírito Santo e com a palavra de Deus. Certamente, estes são aqueles que poderão nos ajudar a enfrentar as lutas e as tentações da vida. Precisamos utilizar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Em alguns momentos, o adversário utilizou a própria palavra, porque ele tenta certamente utilizar-se de trechos isolados da palavra, fora do contexto, e aplicar ao seu bel prazer, aplicar esses textos segundo a sua conveniência. Nós precisamos fazer a interpretação correta dos textos bíblicos para não sucumbirmos da mesma forma às ciladas do nosso adversário. Precisamos usar a palavra de Deus, nos alimentar desta palavra a cada dia, todos os dias, para termos melhores condições de enfrentar as lutas e as provações da vida. E ainda precisamos do auxílio do Espírito Santo. Ele nos auxilia nas nossas fraquezas, nas nossas dificuldades. Ele conhece as nossas fraquezas, sabe exatamente onde somos mais frágeis, quais são os nossos pontos fracos e onde podemos sucumbir. Por isso, precisamos do auxílio do Espírito de Deus. E desta forma, com Ele nos ajudando, manteremos o nosso culto única e exclusivamente a Deus. Não colocaremos Deus em prova, exigindo que Ele faça alguma coisa para provar que nos ama. Não colocaremos Deus à prova também no sentido de que Ele transforme pedras em pães, de que Ele faça a nossa provisão surgir de uma maneira que não seja da forma como Ele planejou. Que Deus nos ajude a enfrentar os desafios das tentações da vida, firmados na palavra de Deus, com o auxílio do Espírito Santo, permanecendo firmes na presença de Deus,
permanecendo firmes no propósito que Ele tem para cada um de nós. A palavra de Deus nos diz que Deus não permite que sejamos tentados além do que podemos, mas com a tentação Ele nos concede o escape, Ele nos concede o livramento. Confiemos neste Deus maravilhoso, que está conosco para nos ajudar em nossas fraquezas e nos conceder vitória em todas as tentações. Que o Senhor para tanto nos ajude e abençoe hoje e sempre. Amém.